Olá, graça e paz, pastores. Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida nesse dia, de forma que a graça dele possa ser suficiente sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para poder fazer. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês nesse momento aqui, pensando sobre essa questão do nosso ministério, do nosso chamado, essa manhã lendo aqui carta de Paulo aos Colossenses, ele vai falar o seguinte: e dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Amados pastores, diante de um momento que nós estamos vivendo, e não apenas esse momento, obviamente, mas é uma realidade, digamos que pastoral, né? Uma realidade nossa, nós precisamos, às vezes, parar e refletir sobre alguns aspectos, né? E eu creio que todos nós, pastores, passamos por situações como essas. Situações de analisar a ingratidão, né? As pedras que nós encontramos pelo caminho, as dificuldades que nos sobrevêm, as lutas, os transtornos, dificuldades de ordem material, de ordem espiritual, de ordem financeira, de ordem emocional, de saúde. E muitas vezes tudo isso contribui no sentido de talvez nos desanimar, talvez de nos trazer um certo desânimo com relação ao ministério. E eu acredito que todo pastor passa por isso. Acredito que piamente que todo pastor ele sofre com essas mazelas, né, da nossa sociedade. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, e Paulo escrevendo, ele está preso, né? Os irmãos vão se lembrar que ele está preso nesse momento. Ele mesmo fala no último versículo aqui, essa saudação de próprio punho e de Paulo: lembrai-vos das minhas cadeias. E eu quero compartilhar com vocês aqui, porque ele diz assim: e dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A grande questão aqui é nós muitas vezes pararmos e nos apercebermos de quem foi que nós recebemos. Porque uma coisa é nós fazermos as atividades, nós termos aí analisando a questão da forma como as pessoas hoje elas vivem, como elas fazem, como elas tratam, como elas decidem, né? E a igreja, ela acaba muitas vezes se deixando levar pelas questões que nós temos visto nesses tempos. Mas, como pastor, um homem de Deus chamado pelo Senhor para fazer estas coisas, a grande questão que nós precisamos aqui ter em mente é o seguinte: quem foi que nos recrutou? Porque quando nós tiramos o foco, né, fazendo aqui um paralelo com o momento que Pedro está andando sobre as águas e ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e põe o seu olhar naquilo que está ao seu redor, ele começa a afundar. E muitas vezes nós, como pastores, também passamos por essa situação, de tirar os olhos de quem nos chamou. A igreja em si, né, ela realmente é complexa. A igreja em si, as ovelhas em si, elas realmente dão trabalho e nos ferem, né? E nos ferem às vezes, eu vou dizer até, eu não sei se com certo sabor. Parece que tem algumas ovelhas que sentem uma certa alegria, um certo prazer em ferir o pastor, né? Mas nessa oportunidade eu quero refletir com você, meu querido pastor, obreiro, líder da casa do Senhor. Eu quero refletir com você a respeito de quem nós recebemos o chamado, a quem nós
prestamos culto, a quem nós servimos. Porque se você estiver vivendo a sua vida, servindo a igreja, e se o seu foco maior for a igreja, se você estiver trabalhando, né, e vivendo e se esforçando apenas por uma questão da igreja, então é certo que vai chegar um momento que você vai sucumbir. Mas a grande questão que pelo menos para mim tem funcionado é sempre me lembrar quem foi que me chamou. Quem foi que nos chamou? Foi o Senhor. Nosso chamado, ele não veio da igreja. Nosso chamado, ele não é um chamado feito pela igreja do Senhor, mas ele é feito pelo Senhor. Então, nessa manhã, nessa palavra de incentivo, eu gostaria que você pudesse parar um pouquinho e se lembrar a respeito das origens. Muitas vezes a grande questão, o grande problema que nós nos deparamos é justamente por nos esquecermos de certas origens. As origens, nesse caso aqui, de onde vem o nosso chamado. Quem foi que te chamou? Foi o Senhor. Então, você deve a sua vida, o seu ministério, tudo que você é, tudo que você tem, e você serve, todo o trabalho, todo o esforço que você faz, você o faz ao Senhor, né? E é ao Senhor que nós precisamos nos reportar. É ao Senhor que nós precisamos buscar, no sentido de que Ele nos cure. Ele nos cure da ingratidão do rebanho, Ele nos cure muitas vezes das marcas, né, da ousadia que muitas vezes as pessoas têm de simplesmente acharem que... Eu costumo dizer que as pessoas às vezes nos tratam, né, como pastores, nos tratam como, sabe aquela relação povo-governo, né? Eles estão lá no bem bom e nós somos os pobres coitados. E muitas vezes a igreja, ela acaba tendo esse comportamento, né? Ela acaba tendo também, infelizmente, esse tipo de comportamento. De achar que o pastor, né? De achar que ele é o líder, que ele está sempre bem, que está tudo tranquilo, que não precisa de apoio, que não precisa de ajuda, que não precisa, muitas vezes, ali de uma mão amiga, de um abraço amigo. Obviamente que nós não temos condição de abrir o nosso coração, né, com qualquer pessoa. Mas vai aqui justamente uma análise, inclusive, também nessa área, nessa questão. Por quê? Porque nós precisamos estarmos mais juntos, nós precisamos orar mais uns pelos outros. E minha palavra nessa manhã é quando Paulo, lembrando aqui a esse irmão a respeito daquilo que estava ocorrendo na sua vida, ele vai dizer aqui, e dizei a Arquipo, né? Paulo, em um dado momento, percebe que esse irmão, ele de alguma forma, ele estava deixando o seu chamado de lado. Ele estava deixando aquilo que Deus o chamou para fazer. A grande questão aqui foi quem o chamou? Foi Deus. E Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando passando por lutas, mesmo estando naquelas dificuldades, ele diz, e dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Então, meus amados pastores, se nós temos que ir até a fonte, se nós temos que ir até o Senhor e pedir a renovação da nossa fé, do nosso chamado, da alegria do nosso chamado, é uma das coisas que eu particularmente tenho pedido ao Senhor, que diante das manifestações de ingratidão, diante das manifestações de muitas vezes essas ousadias que a gente percebe por parte daquelas pessoas que deveriam... É óbvio que nós temos o respeito, é óbvio que nós temos o amor de muitos, mas mesmo assim, né, as pedras, as ingratidões, as dificuldades que nós encontramos, a falta de sensibilidade muitas vezes das pessoas acabam ferindo, né? Talvez enquanto se trata de nós, os líderes, os pastores, talvez seja até um pouco mais fácil relevar. Mas como é difícil quando muitas vezes você vê a sua esposa sendo vilipendiada, seus filhos sendo ali vilipendiado porque é o filho do pastor, porque é a esposa do pastor, onde já se viu essa cobrança toda, tudo isso muitas vezes machuca o nosso coração.
Mas a grande questão é que Paulo está, através dessa palavra aos Colossenses capítulo 4, verso 17, ele está chamando a atenção de Arquipo. Para quê? Para cuidar do ministério que recebeu no Senhor para o fazer, para o cumprir. Então, meu querido, amado pastor, que nessa manhã você se lembre que quem te chamou foi o Senhor. Vá até Ele, se cure nele, receba o bálsamo dele. Peça para que o Espírito Santo derrame o bálsamo restaurador sobre a sua vida, para que haja cicatrizes, para que haja o curar, para que haja o mover do Senhor, da restauração da sua alma, do seu coração perante o Senhor. Porque Deus entregou, porque confia em mim, confia em você. A palavra, nós sabemos muito bem que não são todos que recebem esse chamado. Não são todos que têm esse privilégio, né? Mas a grande questão, porque Efésios vai falar que e Deus deu um para apóstolos, outro para pastores, uns e outros. Ou seja, não são todos que têm esse chamado. Não são todos que vão conseguir levar esse chamado à frente. Então, por isso, nem todos são chamados a fazer. Mas aqueles que são chamados, de vez em quando o Senhor também nos traz essa palavra de ânimo ao nosso coração. Cuida do ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Que possamos chegar até o Senhor como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que diante das lutas e dessas dificuldades, eu me lembro muito de Provérbios, quando ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas de vida. Quantas vezes o nosso coração ferido, o nosso coração machucado, magoado, vai nos impedir de agir como verdadeiros pastores, que foram chamados para cuidar, que foram chamados para poder zelar pelo nome do Senhor, pelas ovelhas, pelas míopes ovelhas, por aqueles que muitas vezes precisam da nossa direção, da nossa oração. No mesmo capítulo, Paulo ele dá testemunho a respeito de Epáfras, quando ele fala a respeito do amor que ele percebe que existe de Epáfras pela vida daquela comunidade. Deixa eu puxar aqui, que agora o tablet resolveu parar. Eu vou puxar aqui novamente o texto, só um instante. Mas ele vai falar para os colossenses a respeito do amor, da oração, da luta que Epáfras tem através da oração, né, para com aquela gente. E esse rapaz aqui não abre. Espera só um pouquinho. Vamos aqui eliminando essas coisas, fechando aqui, e essas tecnologias abençoadas. Carregando aqui, carregou. Colossenses capítulo 4. Então ele diz aqui, ó, no capítulo 4, saúda-vos Epáfras, verso 12, 4:12, saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda vontade de Deus. Interessante que possamos também, uns pelos outros, demonstrar essa luta em oração. Eu oro por você, você ora por mim. Se você tem alguma necessidade que você gostaria que estivéssemos orando, e você confia que realmente vamos orar, pode nos acionar, pode nos chamar, né? Porque nós queremos estar juntos, queremos estar lutando a luta do Senhor, o bom combate do Senhor. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Jesus Cristo, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. E no verso 13 ele diz, ó, pois dou testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ou seja, nós, meus queridos, precisamos cuidar uns dos outros. Então, queridos pastores,
pastoras, líderes, amados irmãos, que nós sejamos cuidadores uns dos outros, como Epáfras, mas ao mesmo tempo também como Arquipo, não venhamos a nos desestimular daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o seu coração, possa te abençoar, possa manifestar a graça dele sobre a sua vida. Conte com as minhas orações a favor da sua vida, a favor da sua família e também, como Paulo, no final ele diz, essa saudação é de próprio punho, de Paulo: lembrai-vos das minhas cadeias, a graça seja convosco. Né? Graças a Deus nós ainda vivemos um país muito bom para se evangelizar, para se falar do amor de Deus, e as cadeias ainda não é chegado o tempo das nossas cadeias, mas que os irmãos estejam também orando, né? Pela nossa vida, pelas nossas famílias, uns pelos outros, cada um apresentando. Faça aí uma lista com o nome dos pastores que você quer orar, que você quer buscar a face do Senhor. Vamos nos juntar e vamos pedir ao Senhor, porque a comunhão, ela não depende propriamente de estarmos juntos fisicamente, mas de estarmos unidos, principalmente através de um momento chamado oração, como nós podemos. A isso, governo nenhum consegue interferir. A isso, governo nenhum consegue se intrometer. Por quê? Porque nós podemos orar, o Senhor já abriu o véu do templo está aberto e nós temos essa liberdade. Meu querido pastor, seja fortalecido no Senhor. O ministério é algo importante, é algo de Deus para a sua vida. Você foi chamado para ser quem você é, um pastor do Senhor Jesus Cristo, que vai cuidar das ovelhas que o Senhor confia, que o Senhor comprou com o preço de sangue derramado naquela cruz. Portanto, ame, respeite, cuide. E como diz Paulo aqui a este Arquipo, eu digo aos meus nobres colegas de ministério: cuida do ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conte com as nossas orações e todo louvor, toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor. Excelente dia, excelente semana, em nome de Jesus.